Bom dia para todos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dando sequência aí nas refilmagens das aulas do canal, né? Por já os motivos foram falados N vezes. A gente vai continuar hoje com a parte cinemática, a gente vai começar hoje, né? Começar da parte inicial da física para a parte final não ficar tão bagunçado aí, certo? O que a gente vai ver hoje é a parte da cinemática, a gente vai ver a parte do MRUV, né? Que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, por que tem MUV e não MRUV? Dois motivos. Primeiro motivo que é a mesma coisa. O segundo motivo mais importante é porque o R aqui, para fazer um R aqui foi muito difícil, né? Então, esqueci do R e deixei só MUV, para ficar mais fácil o desenho. Aqui demorou uns meia hora para fazer, então ficou bonito ainda, hein? Então não reclama não. Então a gente vai ver o movimento uniformemente variado. Mas posso tirar o S em cima de menos, pessoal? Podendo, pode não, né? Mas tira. O que seria um MRUV então? É a mesma ideia do MUV, né? Só que o Rzinho vai mostrar pra gente que, na verdade, aquele movimento ele é linha reta, retilíneo, né? Mas a ideia é a mesma. As fórmulas são as mesmas e o cálculo é o mesmo. Só não é o mesmo se ele for circular, mas aí é outra coisa, Então a gente vai ver hoje basicamente o movimento uniformemente variado, que é o MUV, né? Nas próximas aulas a gente vai ver as fórmulas, depois a gente vai ver alguns exemplos aí para resolver com as fórmulas. Talvez eu pensar aqui em fazer a dedução das fórmulas, deduzir as fórmulas, né? Vamos ver como vai ficar para frente aí. Bom, o que é o movimento uniformemente variado? É uma contradição, né? Uniforme mais varia? Não entendi. Vai entender com calma, né? O que é o movimento? O que esse movimento é? O movimento uniformemente variado, MUV, é o movimento que ocorre com aceleração constante. Então tem alguma coisa aqui que é constante, que no caso vai ser a aceleração. Se a gente comparar com o MU, ou o MRU, que era o movimento uniforme, eu tinha que a minha velocidade ela era constante. Aqui eu vou ter o que? A aceleração é constante. Mas o que é a aceleração? Calma que a gente vai chegar lá também. No caso do MU, a gente tinha que o espaço que ele percorria, o objeto, o espaço era igual em tempo igual. Ou seja, se eu percorria 10 metros em um segundo, os próximos segundos teriam que percorrer também 10 metros. Então, em tempos iguais, eu tinha espaços iguais. Aqui no caso do MUV, eu tenho que em intervalos de tempos iguais, o móvel varia sua velocidade de forma constante, ou seja, ele está variando uma coisa de forma igual. Então, variei de forma uniforme. Então, agora entendo como variação aumentar ou diminuir. Nem sempre é aumentar, né? E aí a gente vai ver que esta velocidade ela vai estar variando de forma igual. Ela vai estar aumentando ou diminuindo de forma igual, mas considerando que o tempo também seja igual. Eu não posso ter um tempo diferente. Então, para 1 segundo, tem que variar de forma igual. Para 10 segundos, de forma igual, né? Então, exemplo aqui, direto essa parte aqui. Aqui eu tenho uma linha com tempo e aqui com velocidade. O tempo é em segundos e a minha velocidade em metros por segundo, que é o padrão do SI. Para quem não lembra, o SI é o Sistema Internacional de Unidades, certo? Aqui eu tenho tempo 1, 2, 3 segundos. E velocidade 3, 6, 9 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, eu tenho uma velocidade 3 metros por segundo. No segundo segundo, eu tenho 6. Terceiro, eu tenho 9 metros por segundo. Então, aumentou 1 e seria aumentado 1 também. Aqui aumentou 3 para 6, 3. 6 para 9, 3 também de novo, né? Repara que eu estou com um tempo de 1 segundo, eu estou aumentando a minha velocidade em 3 metros por segundo, tanto na primeira parte aqui, quanto na segunda parte aqui. Então, a aceleração fica uma coisa óbvia de 3 metros por segundo ao quadrado. O que é isso aqui, professor? Isso é o quadrado aqui. A gente vai ver com calma daqui a pouco. Mas a unidade de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado e não tem outra no SI, né? Então, essa aceleração aqui é de 3 metros por segundo, ou seja, quer dizer o quê? O que eu interpreto com essa unidade aqui? Quando eu vejo essa unidade, metro por segundo ao quadrado, eu posso afirmar que a cada 1 segundo, o meu objeto ele aumenta a sua velocidade dele em 3 metros por segundo. Por que aumenta? Porque eu tenho que aumentar aqui. E se, por exemplo, se diminuir, aqui tem um negativo. Como aqui é positivo, eu estou aumentando a cada 1 segundo, a minha velocidade em 3 metros por segundo. Se fosse menos 3 metros por segundo ao quadrado, eu poderia interpretar que a cada 1 segundo eu reduzo a minha velocidade em 3 metros por segundo. Então o número aqui é quanto aumenta ou diminui. O sinal é se está aumentando ou se está diminuindo.
Por que não posso ter outra unidade? Porque no SI ele determina o tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. Né? Então é por causa disso daí. Muita gente aí fala que é a aceleração que provoca a variação da velocidade. Ou seja, quem muda a velocidade é a aceleração. Está errado. Se eu tiver um carro, por exemplo, lá, quando estou um carro lá, por exemplo, estou andando no carro, às vezes sinal, tá verde, ele fica amarelo. O que as pessoas fazem? Aceleram. Que é errado, não é? Mas acelera. Ah, tô atrasado, tenho que chegar cedo lá no trabalho, na escola, tô atrasado. Pisa no acelerador. Pisar no acelerador para o carro, ele aumenta a sua velocidade. Então eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um ato de pisar no acelerador e, consequentemente, minha velocidade está aumentando. No caso, eu vejo que não vai dar para passar. Vou bater em alguma coisa, não vou reduzir. O que eu faço? Piso no freio. Pisando no freio, eu reduzo a minha velocidade. Então o acelerador, estou acelerando, e o freio, estou freando. No caso aqui da aceleração, não é o freio ou o acelerador que vai provocar aquilo ali. Indiretamente é. Mas no caso, se eu tiver uma aceleração, não é ela que provoca a velocidade. A aceleração basicamente é um método matemático para você mostrar quanto a sua velocidade aumentou ou quanto ela diminuiu. Se aumentou muito ou se aumentou pouco. Então no caso aqui, eu tenho que esse 3 aqui, quer dizer o quê? Cada 1 segundo eu estou variando em 3 metros por segundo. Pode ser muito ou pouco. Praticado aqui é muito. Se eu pegar essa velocidade que eu e transformar para quilômetro por hora, você vai ver se ela é alta ou não. Faço em casa e vejam se é. Como é que eu faço? Pego isso daqui, 3 vezes 3,6, acho quilômetro por hora. Pego 6 vezes 3,6, quilômetro por hora. E 9 vezes 3,6. Aí vê quanto. Aí lembrando que é em 1 segundo. Então a minha variação da velocidade aí, por um tempo, vou achar uma aceleração. Esta aceleração é a prova matemática de quanto eu estou variando a minha velocidade. Então não é a aceleração que provoca a minha variação na velocidade, ao contrário. Né? Velocidade que provoca uma coisa que eu posso calcular essa coisa aí, interpreto ela como uma aceleração, certo? Se fosse aqui no MU, aqui seria o tempo, aqui seria espaço. Aí eu teria espaço, no caso metros, né? 3, 6, 9 metros, e aqui o tempo 3. Aí a minha velocidade seria o quê? 3 metros por segundo. Porque a cada 1 segundo eu percorro 3 metros. Então eu teria o mesmo valor, só que sem o coisinho aqui. Então aqui no caso aqui, como eu estou calculando uma velocidade e um tempo, eu tenho uma aceleração. É quanto eu estou aumentando ou quanto eu estou diminuindo a minha velocidade. E se fosse um caso mais elaborado, mais difícil, o que eu faria? Aí eu usaria uma equação. Essa equação aqui é mais ou menos igual a que a gente já viu lá no MU. No MU a gente usava mais ou menos a mesma coisa aqui, só que aqui tinha velocidade e espaço por tempo. Delta S por delta T. A forma da fórmula é quase igual. Só que agora estou usando aqui um delta V e um delta T. T também tinha no MU aí. Delta V, V final menos V inicial. O que era o delta? O delta era no caso que a gente já viu lá no MU, era a variação. Variação é eu pegar alguma coisa e subtrair de outra. Essa coisa aí é o final subtrair da inicial. No caso lá era o espaço. Aqui é a velocidade. Ah, tem um mais ou menos aqui por quê? Daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Então daqui, delta V, V final menos V inicial. Lembrando que o delta sempre tem um negativo entre os termos aqui. Delta T, T final menos T inicial. Certo? Como é que eu uso essa fórmula aqui? Aí é o próximo exemplo que a gente vai ver do carrinho ali. Tem um carrinho vermelho, tá, andando. Ele tem, para o T inicial, 20 segundos, 10 metros por segundo. Ou seja, o cara tá lá olhando lá, contando o relógio, 10 segundos, 15, 20. Quando deu 20, passou um carro, ele conseguiu medir a sua velocidade e viu que era 10 metros por segundo. Depois de um tempo, eu mudei meu tempo, obviamente, porque o tempo não fica parado, ele vai sempre prosseguir, vai sempre para frente. Lembrando que o tempo não pode ser reduzido, o tempo é mais 20, 30, até o que for aqui. E para este caso específico, a minha velocidade ela aumentou, ou ela variou para o positivo. Então, em 20 segundos, eu tinha 10 metros por segundo. Depois de algum tempo, ela está 90 metros por segundo. Aí vai estar lá, um problema. Calcule a aceleração. Vou pegar a equaçãozinha aqui. A aceleração ΔV por ΔT. ΔV, V final menos V inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Posso pular aqui uma etapa daqui para cá? Pode.
né? Não tem problema nenhum. O importante é até a fórmula aqui. Esta fórmula tem que ter, é importante. Não tem erro, né? Vai lá, então. V final, quem que é? 90. Vai lá, substitui na fórmula ali. Não esquece o menos, que é da fórmula. V inicial, 10. Vai lá, bota o 10 também. Tempo final, 60. O menos da fórmula e 20 aqui, que é o tempo inicial. Calculou, 90 menos 10, 80. 60 menos 20, 40. Bem, números fáceis, né? Então, cortou 0 aqui, 8 por 4, 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça a unidade. Esqueceu, errou? Meio certo. Unidade é muito importante, gente. É o que vai definir o que é o que está medindo ali, né? Repare que deu mais 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, então quer dizer que a minha velocidade aumentou. Se fosse o caso contrário, daria menos. Por que daria menos? Deixa eu ver daqui a pouco aí também. Então, no caso aqui, para esse problema específico, já está bem fácil. Primeiro, a conta está fácil. Depois, os números estavam fáceis também. A divisão, mais fácil ainda. 8 por 4, né? Meu Deus. Agora, o que pode vir a acontecer, que vai acontecer em vários problemas, em exercício, em lista, prova, na vida, e Deus dará. Aqui, às vezes, eu posso ter em quilômetro por hora. Aí já não pode calcular direto. Ah, eu posso calcular direto aqui e depois transformar? Não, não pode. Vai estar errado. Se eu fizer isso, vai estar errado. Pode fazer tudo que quiser. Comer zero, aumentar. Pode. Agora, está certo ou não, aí são outros 500. Eu não posso pegar e usar aqui outra unidade que não seja um metro por segundo com um segundo. Porque em cima tem unidade de segundo e embaixo também tem que ter segundos. É a mesma coisa, por exemplo, de eu falar quanto que é 1 hora mais 20 minutos. É 21 horas? Não, não é 21 horas. Ah, é 21 minutos? Não é 21 minutos. Ou seja, eu não posso somar 1 hora com 20 minutos e falar que é 21. Aqui é a mesma coisa. Eu não posso dividir uma unidade com outra unidade diferente, que vai dar errado. Se aqui embaixo tem segundo, em cima está segundo, e embaixo, falando aqui, ó, aqui está segundo, aqui embaixo também tem que estar segundos, não vai estar errado. Ah, mas não posso transformar depois? Não, não pode, porque calculou já, você já usou o número errado. Aí vai calcular outro número, vai dar mais errado ainda. Você errar 2 vezes ainda, que é pior que você errar, né? Você errou duplamente, você errou um problema lá, né? Então, transforma antes, depois joga na forma, depois calcula, aí tá certo. Então, fez isso, vai estar certo. Não fez, vai estar errado. Então, não esqueça, calcula. Primeira coisa, olhar as unidades. Tá ok? Ok. Professor, se eu tiver, por exemplo, então em cima eu posso ter quilômetro por hora, embaixo hora. Aí eu posso achar quilômetro por hora quadrado, depois modificar para metro por quadrado? Não, não pode. Se alguém sabe fazer isso, eu nunca vi, por exemplo, né? Tá errado? Não tá errado. Mas não é comum você ver aceleração em quilômetro por hora ao quadrado. Existe? Existe. Tá certo? Depende. Depende do enunciado. Se, por exemplo, o enunciado dizer para você calcule em metros por segundos ao quadrado, a unidade é metro por segundo ao quadrado. Ou, para piorar, calcule no SI, aí tem que estar no SI, ou seja, Sistema Internacional, que diz que a minha velocidade é em metros por segundo e o meu tempo é em segundos. Usou outra unidade que não seja essa daí, tá errado. Minuto, hora, dias, anos, meses, ciclos solares, ciclo lunar, tá erradíssimo, né? Então não confundam aí. Segundo para tempo e velocidade de metro por segundo. Não colocou essa unidade aí. Ele pediu Sistema Internacional, errou. Se embaranou. Certo? Fácil por enquanto, né? Mas não se preocupem que tudo pode piorar. E vai piorar na verdade, né? A física é muito bocadíssima, sempre piora, nunca melhora. De boa aqui, de boa aqui. Então, para acabar essa parte inicial, a gente vai classificar o movimento. Lá no MU, a gente classificou o movimento também, né? A gente tinha lá que o movimento ele podia ser progressivo para a direita e retrógrado para a esquerda. Agora, não confundam ir para frente e dar ré. Eu posso dar ré para a direita, vai ser progressivo ainda, né? Ré no kibe, né? Aí não pode falar isso, né? Enfim, tempos de quarentena. Vamos classificar o movimento agora aqui. Assim como a gente podia classificar o movimento no MU, a gente também vai classificar o movimento no MUV. E, mais uma vez, vai depender do sinal da divisão, né?
ΔV eu posso ter positivo ou posso ter negativo. Quando é positivo? Quando o depois é maior do que o anterior. Não entendi, professor. Igual aqui, por exemplo. O 10 é o inicial e o 90 é o final. Então 90 menos 10, 80. Porque é o final menos o inicial. Vamos trocar aqui. Em 20 segundos eu tinha 90 metros por segundo. Depois em 60 eu tenho 10. Então aqui também inverte. Vai ficar 10 menos 90. 10 menos 90 é menos 80. Mas se eu mudar o V, eu não mudo o tempo também não. Porque o tempo sempre vai ser crescente. Eu nunca posso ter o tempo aqui 20 e aqui 10, por exemplo. Não vai reduzir o tempo, né? O tempo, ele é, na física, ensino médio, sempre é para frente, nunca é para trás. Então, meu ΔV é positivo aqui, por exemplo. ΔV é positivo, deu 80. Então, quando meu ΔV for positivo, consequentemente, minha aceleração também será positiva. Esse sinal Z aqui é maior do que zero, ou seja, positivo, né? Porque não sabe isso daí. Então, se eu tiver um ΔV positivo, a minha aceleração também será positiva. Esse movimento, chama de movimento acelerado. Acelera, né? Acelera, Rubinho. Por quê? Porque quando eu tenho mais aqui, embaixo sempre é mais. Porque sempre o tempo vai ser negativo. O tempo não. Sempre a variação do tempo será positiva. Então, mais com mais, mais. Divisão de mais com mais, mais, né? E menos com menos, menos. E menos com menos também é mais. Aqui embaixo nunca vai ser mais. Embaixo nunca será menos. Embaixo sempre vai ser mais. Então, pro primeiro caso aqui, ΔV positivo, tem um positivo. Mais com mais, mais. Aceleração positiva. Movimento acelerado. Se for um caso aqui, o ΔV negativo. Igual que se eu tocar aqui, por exemplo, 90 e o 10. O ΔV vai ser negativo. Consequentemente, a minha aceleração também será negativa. Ou seja, porque eu tenho agora coisa negativa com positivo, menos com mais, ou sinais trocados, invertidos na divisão, vai ser negativo. Eu posso trocar aqui, mais em cima, menos embaixo? Falei que não pode, né? Quer fazer? Pode fazer, mas dá errado. Então, se eu tiver uma divisão de menos com mais, vai ser menos. Então, se eu tiver uma variação negativa, consequentemente, a minha aceleração também será negativa. Esse movimento é movimento retardado, né? Bom, então aqui a gente classificou já duas vezes. Se vai ser progressivo retrógrado ou se vai ser movimento acelerado retardado. Para a direita eu posso ter ele acelerado e retardado. Então tem um movimento progressivo acelerado, direita acelerando, progressivo freando, lembrar que não é ré no quibe, para a direita e... O Bruno gosta de ser ré no quibe, Bruno. Progressivo retardado, direita freando, retrógrado indo para a esquerda acelerado e retrógrado retardado. Direita acelerando, freando. Esquerda freando, acelerando. Então, 4 tipos de movimento tem, por exemplo, se a gente considerar a classificação do movimento do MU e do MUV. Certo? Então, acho que basicamente essa parte inicial de parte teórica é bem facinho isso daí, não tem muito mais o que falar. Bem simples, né? A gente vai entrar nas próximas aulas de equações, que também não é tão difícil, né? Depois a gente vai ver alguns exemplos e a lista de exercícios, beleza? Então, acho que bem claro isso daí. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, MU, pá, beleza, acho que não tem mais. Tem, mas não tem, né? Sempre tem o que falar mais, mas tá bom. Beleza? Então...